Esta é a sexta aula do método das forças para análise de estruturas. Nós já vimos no método das forças que a solução recai na superposição de soluções básicas isostáticas. Nós criamos uma estrutura auxiliar chamada sistema principal, em que nós rompemos vínculos da estrutura hiperestática original para se chegar nessa estrutura auxiliar, e nós depois, através da superposição de casos básicos, utilizando esta estrutura auxiliar, nós restabelecemos as condições de compatibilidade que foram violadas quando nós eliminamos os vínculos da estrutura hiperestática original. Esses casos básicos, cada um deles isola um determinado efeito. O número de casos é o grau de hiperestaticidade do modelo estrutural mais um, sendo que o primeiro caso é o caso em que se isola a solicitação externa, ou seja, o carregamento, ou outras solicitações externas, com os hiperestáticos, que são as incógnitas do problema com valores nulos. Os demais casos, cada um deles, um para cada hiperestático, vão isolar os efeitos, os seus efeitos. E ocorre uma superposição desses casos e se restabelece as condições de compatibilidade. No final, o que nós temos é um sistema de equações de compatibilidade, e assim se determinam os valores dos hiperestáticos. Ainda tem uma fase final em que se obtém as respostas da estrutura, normalmente a configuração deformada ou os diagramas de forças internos, que são obtidos, em geral, também fazendo uma superposição dos casos básicos. Tá? Tem uma questão também, que é o tipo de vínculo que é eliminado para a criação desse sistema principal, e essa questão nós já abordamos. Nós podemos eliminar vínculos externos de restrições de apoio ou eliminar vínculos internos de continuidade. Tem essa solução pelo menos das forças de um modelo estrutural, ela tem várias possibilidades, ou seja, nós podemos escolher um número arbitrário de sistemas principais e, no final, se chega, evidentemente, na solução única. Essa aula de hoje a gente aborda questões que estão envolvidas com essa escolha ou essa seleção do sistema principal. Quais os cuidados que nós devemos ter quando nós selecionamos um sistema principal? Essencialmente, nós vamos falar sobre evitar instabilidades. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos mostrar alguns exemplos. E existe também uma questão em que está relacionada com a própria solução do pórtico isostático composto, que é o sistema principal, que pode ser uma solução que envolve uma sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples. E isso tem alguns detalhes que a gente vai comentar, principalmente para evitar que a gente chegue numa solução que tem uma sequência cíclica de carregamento. Então, essa aula de hoje a gente vai terminar com a solução de um problema de um pórtico hiperestático completo. Nós vamos começar aqui com um exemplo de uma solução de uma viga Gerber isostática. Por que eu estou mostrando esse exemplo? Porque nós vamos fazer uma analogia da solução de pórticos isostáticos compostos com a solução de uma viga Gerber isostática. Uma viga Gerber é uma viga, ela tem um único eixo, né? E ela é composta por apoios e rótulos. Tá? E a solução dessa viga Gerber, ela se dá pela decomposição da viga em uma sequência de carregamentos, vigas isostáticas simples. Quais são as vigas isostáticas simples? São ou a viga biapoiada, que pode ter ou não balanço,
ou é uma viga engastada em balanço. Nós vamos ver depois que esses mesmos dois tipos são para pórtico, mas o pórtico ainda tem mais um terceiro tipo, que é o triarticulado. Mas aqui a ideia é a gente ver como é que eu resolvo uma viga Gerber. Eu primeiro identifico quais são os trechos, quais são as subvigas que têm estabilidade própria. O que é uma viga que tem estabilidade própria na viga Gerber? É uma viga que ela é uma viga isostática simples com os apoios originais da estrutura. Então, eu tenho aqui vários trechos, várias rótulas separando. Nós vamos separar a viga Gerber nas rótulas, né? E eu identifico que eu tenho um trecho biapoiado, ou seja, que tem dois apoios originais, que esse trecho, então, tem estabilidade própria com respeito às cargas verticais. Na viga Gerber, a gente tem um único apoio, para ser isostática, a gente tem um único apoio que impede o movimento na direção horizontal. Então, nesse caso aqui, é o engaste, aqui na direita, e a decomposição, essa sequência de carregamento de vigas isostáticas simples, ela só é pensada para cargas verticais, tá? Então, eu não estou, se o momento se fossem aplicados. Então, a gente separa a solução por ter um único eixo, a gente separa a solução para cargas horizontais da solução para cargas verticais e momento. Então, no caso aqui, eu vou identificar que essa viga biapoiada, no que se refere a cargas verticais, ela tem estabilidade própria, com os dois apoios originais. Por isso, a gente já separa aqui embaixo, ela tem, então, essa estabilidade. Essa é uma viga biapoiada, que é uma viga isostática simples, com os apoios originais, que já estão na estrutura original. O outro trecho que tem estabilidade própria é o que tem o engaste em balanço. Então, esses dois trechos que estão aqui na extremidade esquerda e direita da viga Gerber, eles têm estabilidade própria e por isso que estão indicados aqui embaixo. Os demais trechos vão buscar apoio nestes dois trechos. E isso pode ser feito de uma forma recursiva. Por exemplo, o trecho ABC é o trecho que tem estabilidade própria, eu já separei aqui. O trecho CDE tem um apoio original, que é o apoio D, e eu identifico que o trecho, que o ponto C, ele está sendo suportado aqui pela viga de baixo, pela viga ABC. Eu coloco aqui, desenho isso como sendo um apoio, essa ligação. Esse apoio é um apoio fictício, ele está aqui apenas indicando que o trecho CDE é suportado pelo trecho ABC no ponto C. Tá? E eu visualizo dessa maneira porque é uma forma que eu estou identificando de ter que esse trecho tem estabilidade porque ele está sendo suportado pelo outro. E esse apoio que está aqui no ponto C, que é a separação da rótula C, ele é um apoio fictício. Isso recursivamente vai, o trecho DEF, ele também é um trecho biapoiado com balanço. Eu separei aqui na rótula E, e esse apoio que aparece aqui no ponto E, ele é um apoio fictício que indica que esse trecho EFG está sendo suportado pelo trecho CDE no ponto E. E, mais uma vez, esse aqui é um apoio fictício que está sendo desenhado. Não é um apoio original, isso na verdade, é um dente Gerber, que a gente simboliza aqui num modelo em que as vigas são todas representadas por um único eixo, dessa maneira. Já o trecho FG, ele são duas rótulas, é um trecho biapoiado, e ele está buscando apoio nos trechos EFG e no trecho HI. Ele é um trecho que tem dois apoios fictícios. Então, dessa maneira, a gente vai identificando como se dá a sequência de carregamento numa viga Gerber. E essa é, na verdade, também a forma como nós resolvemos uma viga Gerber. Se nós fôssemos montar aqui um sistema de equações, considerando todas as condições de equilíbrio, dadas pelas equações globais de equilíbrio e pelas equações de momento fletor na rótula igual a zero, a gente montaria um grande sistema de equações e seria muito trabalhoso resolver. É mais simples a gente identificar essa sequência de carregamento e resolver pelo trecho que é suportado pelos outros.
Tá? Então, por exemplo, a gente calcularia que se eu tivesse uma carga aqui nesse trecho biapoiado GH, essa força aplicada aqui, ela vai provocar reações nesses apoios fictícios. Essa reação VG é visto como reação, mas na verdade é um esforço interno. É o esforço cortante nas rótulas G e H. Essa reação VG é transferida com sentido oposto para o trecho abaixo. É o efeito do trecho GH sobre os trechos FG e HI é sentido por forças VG contrárias às reações VG e VH e forças VH contrárias à reação VH. Então, dessa maneira, a gente vai resolvendo viga a viga, mas seguindo uma sequência de carregamento. E isso vai fazer com que a solução seja mais simples. Eu tenho que iniciar sempre essa sequência pelo trecho que é suportado pelos demais, e em cascata eu vou resolvendo da mesma maneira. Então, eu vou resolver aqui esse trecho FG, resolvendo aqui essa força VG aplicada, calculando as reações VE e VF, sendo que VF é uma reação no apoio original da estrutura, mas VE, na verdade, é um esforço cortante, esforço interno, mas que a gente calcula como se fosse uma reação de apoio nesse apoio fictício que aparece aqui em E. E vai assim por diante até a gente resolver toda a viga. Tanto resolve do lado aqui, que chega no trecho ABC, quanto resolve pelo lado direito, que é no engaste em balanço. Isso foi feito só para a gente se lembrar disso, de vigas isostáticas, Gerber, e depois eu vou fazer uma analogia da solução de pórticos isostáticos compostos com essa solução de viga Gerber. Para começar essa análise para pórticos hiperestáticos planos, eu vou pegar aqui um exemplo de um pórtico fechado que é externamente isostático. O que quer dizer externamente isostático? Quer dizer que, pelos apoios externos, eu consigo calcular as reações só usando condições de equilíbrio. Eu não consigo determinar os esforços internos, porque esse ciclo fechado de barras tem um grau de hiperestaticidade igual a 3. É fácil então entender por que é 3, porque para eu transformar esse pórtico num pórtico aberto e assim poder calcular os esforços internos em qualquer seção usando só equilíbrio, eu teria que cortar numa seção, e quando eu corto uma seção, tem 3 esforços internos no pórtico plano, aqueles X1, X2, X3, sendo X1 esforço axial, esforço normal na seção de corte, X2 esforço cortante, e o X3 é o momento fletor. E, dessa forma, isso aqui é um sistema principal. Eu cortando na seção S, eu cheguei num sistema principal através de um corte de uma seção transversal. Essa é uma opção para fazer, nós já mostramos esse exemplo antes. Tá? Mas isso demonstrou, inclusive, por que o anel fechado tem um grau de hiperestaticidade igual a 3. Tá? Mas o que eu quero mostrar, na verdade, é a solução alternativa do sistema principal, em que nós temos que eliminar continuidade interna. No caso aqui, eu eliminei 3 continuidades internas de deslocamento axial, deslocamento transversal e de rotação por flexão, mas eu posso escolher outras opções para eliminar vínculos internos. A mais comum é a opção em que nós introduzimos rótulas. Por exemplo, eu articulei aqui, eu coloquei rótulas em 3 das quinas aqui desse anel fechado de barras. Tá? Então, eu tenho aqui uma outra opção de sistema principal, que é a opção em que eu tenho 3 hiperestáticos, sendo que os hiperestáticos são X1, X2, X3, e agora os 3 são momentos vetores nas seções onde nós introduzimos as rótulas. A questão que surge é como nós resolvemos este pórtico isostático composto que resultou desta introdução de rótulas. Tá? Antes de mostrar essa solução, só comentar um pouco que não existe só essa alternativa de introduzir rótulos. Né? Eu posso
introduzir rótulas em quaisquer outras 3 seções. Por exemplo, eu posso introduzir aqui no meio das colunas do pórtico e uma no meio, por que não? Eu teria que só entender como é que essa decomposição, essa solução desse pórtico isostático composto se dá, isso vamos ver em seguida, mas a gente tem que tomar outros cuidados. Por exemplo, eu não posso articular aqui essa viga de cima com 3 rótulas, porque eu vou ter uma instabilidade. Com 3 rótulas num trecho isolado, sem apoios e sem outras barras chegando, é uma instabilidade. E isso vocês já visto anteriormente, tá? No curso de análise 1, vocês sempre veem. Então, esse adianta já que tem um cuidado a ser tomado, ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não criar nenhuma instabilidade no nosso sistema principal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já fica esse alerta, tá? Então, eu vou mostrar aqui como se dá a solução desse sistema principal que eu coloquei rótulas nas quinas, essas 3 quinas, tá? Então, essa aqui é a solução do caso zero dessa solução. No caso zero, o que nós temos, os hiperestáticos têm valores nulos, e eu vou ter uma solução que é análoga à solução da viga Gerber. Eu vou decompor este pórtico isostático composto numa sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples. Nós vimos que as vigas, nós tínhamos 2 tipos de vigas isostáticas simples: biapoiada, que podia ter balanço ou não, e engastada em balanço. No caso dos pórticos planos, nós temos também a biapoiada, que pode ter balanços ou não. Uma biapoiada, um pórtico biapoiado tem um apoio do segundo gênero, que impede o deslocamento horizontal e vertical, e um apoio do primeiro gênero, que impede o deslocamento em alguma direção, e entre os apoios não tem nenhuma rótula, tem um caminho contínuo, né? E pode ter balanços saindo do meio, entre os apoios e saindo das extremidades, isso não tem diferença. A outra opção é o engaste em balanço, que também tem um único apoio, que é um engaste, um apoio chamado também às vezes de terceiro gênero, com uma árvore aberta de barras que estão em balanço. Mas existe uma terceira opção, que é a opção de um triarticulado. Um triarticulado é um pórtico, que nem esse que está aqui, que eu decompus, que tem 2 apoios do segundo gênero e uma rótula no caminho dos 2. Isso é isostático e faz parte, então, do que nós classificamos como pórticos isostáticos simples. Essa solução desse pórtico aqui da esquerda, que é um pórtico isostático composto, ela é feita pela decomposição numa sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples. Nesse caso aqui, eu tenho 2 tipos de pórticos isostáticos simples. Eu tenho um triarticulado e eu tenho um biapoiado com balanço. Como é que eu sei isso? Eu sei entendendo como se dá essa sequência de carregamento, entendendo que eu tenho que ter que eu tenho 2 apoios aqui que são originais da estrutura, que são biapoiados, ou seja, eu preciso manter essa composição, eu preciso não quebrar aqui o caminho entre os 2 apoios originais com uma rótula ou cortando na seção, porque isso é que tem a estabilidade do pórtico total. Então, o que eu tenho aqui é esse biapoiado com esse balanço vertical, isso tem estabilidade própria, e ele vai dar suporte ao outro trecho, que é um trecho triarticulado. E nessa separação, eu separo também nas rótulas aqui do trecho triarticulado, e aparecem, a gente imagina aqui, apoios fictícios. Esses apoios, de novo, como na viga Gerber, são apoios que estão representando que o pórtico aqui triarticulado está sendo suportado pelo pórtico biapoiado nesse ponto e nesse ponto. Esses não são apoios reais, são apoios que indicam que esse trecho está apoiado sobre o outro, como está esse setinho indicando, nesse ponto. Então, o apoio fica no trecho que recebe o suporte. O apoio só pode aparecer na separação da rótula em um único lado. Ele fica do lado de quem recebe o suporte.
e dos dois lados. Então, essa questão é importante, a gente tem que entender isso. A outra coisa importante é, na viga Gerber, a gente não estava preocupado na decomposição para cargas horizontais. No pórtico, nós tratamos cargas horizontais, verticais e momentos, todos da mesma maneira. E na separação da rótula, eu fico sempre com o apoio do segundo gênero. Nunca separo. A rótula dá uma ligação de deslocamentos horizontais e verticais, ou seja, no ponto onde recebe o suporte, onde recebe o apoio do trecho que dá o suporte, eu tenho duas forças que são duas reações, entre aspas, são reações de um apoio fictício, são as forças de ligação. Então, tem duas forças de ligação nas rótulas e de um pórtico plano. E aí você tem que representar esse apoio fictício como sendo um apoio do segundo gênero. Tá? Então, aqui eu tenho então um triarticulado, a carga P ela é aplicada aqui no meio da viga, disso resulta a solução, vão ter duas reações, entre aspas, aqui, que são essas reações P sobre 2 e P sobre 2, e essas reações estão simbolizadas com um tracinho no meio para simbolizar que são reações, mas na verdade é um esforço interno, e esse esforço interno ele é transmitido, essa reação é transmitida para o outro trecho no sentido oposto. Se você quer, um esforço interno, é ação e reação, e tem o mesmo valor, mas tem o sentido oposto. Então, essa força P sobre 2 atua aqui na extremidade superior aqui do quadro de apoiado, e o outro P sobre 2 também atua lá, e isso aqui é resolvido. Se a gente resolve primeiro o trecho triarticulado, que tem o apoio, e depois resolve o outro trecho. Tá? Eu vou só aqui mostrar o caso 1 desse caso, mas é a solução inteiramente análoga. O caso 1 é o que eu tenho aqui, o x1 igual a 1, eu deixo o x1 em evidência, e a solução é inteiramente análoga, simplesmente é só uma curiosidade, só que aquele meu par de momentos aqui, que está na rótula aqui superior, à esquerda, um dos momentos do par ficou no trecho triarticulado e o outro momento do par ficou no trecho biapoiado e com balanço. Isso não tem regra. Quando você decompõe, o par de momentos pode ficar num único pórtico, pode ficar separado, depende do caso. O que importa é saber como você separa o pórtico isostático composto, que é o sistema principal, em uma sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples. Sendo que nós separamos nas rótulas, e em cada rótula nós temos apoios fictícios que está no trecho sendo suportado. É isso que nós temos que resolver. A solução aqui disso, eu calculo primeiro as reações aqui no trecho do triarticulado, que eu não tem força, reação horizontal, só tem reação vertical, que é 1 sobre L, esse comprimento dessa barra, e elas estão no sentido inverso, ou seja, elas formam um conjugado, 1 sobre L e 1 sobre L formam um conjugado no sentido horário, que equilibra um braço de alavanca de L, que equilibra esse momento x1 aqui aplicado. O momento fletor na rótula é zero, daí saiu que a reação horizontal é nula aqui, e a outra, por somatório de fx igual a zero, também é nula. E assim por diante. Aí a solução vai chegar no pórtico isostático biapoiado aqui embaixo. Esse próximo exemplo vai nos mostrar algumas alternativas para a escolha do sistema principal e vai mostrar também um dos cuidados com essa questão da instabilidade. Então, o que nós temos aqui é um pórtico hiperestático, plano hiperestático, o grau de hiperestaticidade dele é igual a 2. Como é que a gente vê isso? Tem diversas maneiras de se determinar o grau de hiperestaticidade. Uma maneira pode se abrir em todas as rótulas, mas a maneira que eu uso em geral eu vejo o número de componentes de reação de apoio externos. No caso eu tenho 2 apoios de eu tenho 4, e eu tenho aqui um trecho fechado que dá um grau de hiperestaticidade igual a 3. Então eu tenho 4 mais 3, 7 incógnitas do problema do equilíbrio estático. E quantas equações eu tenho? Eu tenho 3 equações globais de equilíbrio, somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero, somatórios
de momentos em relação a um ponto igual a zero. E eu tenho duas equações, nesse caso, de equilíbrio que vem da informação de que o momento fletor nas rótulas, nas quais só chegam duas barras, cada uma delas só dá uma equação de equilíbrio. Então, eu tenho o número de equações de equilíbrio, são 3 globais, mas uma de cada rótula, mais 2 das rótulas, então dá 5, 7 menos 2, o número de incógnitas excedentes do problema do equilíbrio estático, ou seja, o número de incógnitas, o número de equações de equilíbrio, 7 menos 5 dá o grau de hiperestaticidade. Então, um detalhe sobre a questão da rótula, do número de equações que uma rótula fornece, se convergindo numa rótula duas barras, ela tem uma condição de equilíbrio. Por que só tem uma condição de equilíbrio? Essa uma condição de equilíbrio a mais em relação ao número de equações globais. Somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer igual a zero, por exemplo, o ponto da rótula, e se eu pegar o momento fletor para uma rótula para um lado, igual a zero, e tiver considerado o somatório de momentos globalmente igual a zero, automaticamente, do outro lado, também o momento fletor é igual a zero. Então, o número de equações adicionais que uma rótula fornece, em relação ao número de equações globais, é sempre o número de barras que chegam na rótula menos 1. Tá? Nesse caso, só tem duas barras chegando em cada uma das rótulas, tem só uma equação de cada rótula. Tá? Eu vou mostrar aqui algumas alternativas de sistema principal para esse pórtico hiperestático. Lembrando que nós podemos eliminar tanto vínculos externos, ou seja, restrições de apoio, quanto eliminar vínculos internos de continuidade. Vínculos internos de continuidade, eu vou utilizar aqui só a introdução de rótulos, ou seja, eliminar continuidade de rotação à flexão. A primeira alternativa, então, eu vou eliminar aqui esse apoio do segundo gênero, transformar ele no apoio do primeiro gênero. O que é isso? Isso eliminei uma restrição ao deslocamento horizontal. Então, o hiperestático X2 é a reação de apoio desse apoio. Então, eliminei um vínculo de restrição externa, o hiperestático é uma força, ou momento externo, no caso é uma força. Como eliminei um vínculo de impedimento ao deslocamento horizontal, o X2 é a reação de apoio, força horizontal. E eu eliminei aqui uma continuidade interna, introduzindo uma rótula numa seção. Eu tenho que tomar cuidado quando eu medo as forças, que quando eu introduzo rótulas, eu tenho que dizer qual a seção que eu estou introduzindo. Então, se eu introduzir a rótula num nó que chegam 3 barras, eu tenho que dizer quais são as seções daquele adjacente àquele nó que foram introduzidas. Nesse caso aqui, porque isso, quando você introduz uma rótula num nó, se tiver 3 barras, você está, na verdade, eliminando 2 vínculos de continuidade de rotação. Então, eu quero eliminar um, porque eu quero dizer qual é a seção e qual é o hiperestático. Nesse caso aqui, é o X1. Como é que eu sei isso? É um pouco de experiência. Eu tenho que, à medida que eu for eliminando vínculos, eu tenho que enxergar como vai ficar a solução do problema, tá? Como vai ser a decomposição do sistema principal isostático em uma sequência de carregamentos de pórtico isostático simples. Tá? Uma outra coisa que já dá assim, para adiantar, assim, toda vez que você tiver um anel fechado, a solução está implorando, está pedindo para você destacar um pórtico, um triarticulado, ou seja, 3 rótulas dele, tá? Que é exatamente nesse caso. Aqui eu já tinha 2 rótulas e aqui o que eu fiz foi introduzir uma terceira para destacar esse triarticuladozinho que sobrou aqui. Então, essa é uma coisa que vai aparecer com muita frequência. E aqui eu estou mostrando a sequência que na hora que eu decomponho essa sequência de carregamento, eu identifico que aqui eu tenho esse trecho triarticulado com esses 2 apoios fictícios aqui do segundo gênero, que vão estar buscando apoio aqui no trecho que é o outro restante, que é esse biapoiado. Não deixa de ser biapoiado, porque é um pórtico, não é uma viga. Tem 2 apoios, um do segundo gênero e um do primeiro gênero, e uma continuidade de barras entre os 2. Então, isso é um pórtico biapoiado. O pórtico biapoiado que eu tenho que tomar cuidado em termos de
ele não ter três reações de apoio que concorrem no único ponto, porque isso é uma instabilidade, porque o movimento de rotação de corpo rígido não pode ser impedido. Mas aqui não é, isso aqui é um trecho apoiado normal, então eu tenho primeiro que resolver esse trecho triarticulado e depois eu resolvo isso aqui. Então essa vai ser a sequência de carregamento, depois nós vamos resolver um exemplo completo, mas assim, só mostrando uma alternativa de solução. Esta é uma alternativa válida de solução de um pórtico, deste pórtico hiperestático, utilizando este sistema principal, em que foi eliminado um vínculo interno de continuidade e rotação, quando se introduziu essa rótula associada a X1, e também se eliminou um vínculo externo de impedimento ao deslocamento horizontal, e está aqui associado ao hiperestático X2. Mais uma alternativa para o sistema principal deste mesmo pórtico hiperestático. Aqui a diferença aqui entre o que nós acabamos de fazer e esse aqui, em vez de eliminar uma restrição externa, eu introduzi uma outra rótula. Então eu tenho aqui o mesmo X1 aqui, destacando aqui esse triarticulado, mas agora eu tenho dois triarticulados. Eu introduzi essa rótula aqui associada a X2, e eu tenho esse triarticulado aqui, ó, um apoio do segundo gênero original, um apoio do segundo gênero original e uma rótula entre os dois. Isso dá um triarticulado. Cuidado, é que as três rótulas não podem estar alinhadas, e não está. E a solução é equivalente. Eu vou primeiro resolver esse triarticulado aqui da esquerda, ele está buscando apoio no triarticulado da direita e pronto. Todos os casos seriam resolvidos dessa maneira, nessa sequência de carregamento. O cuidado que nós temos que ter, se eu tivesse colocado aquela rótula X2, aqui associada a X2, esse nó de quina aqui de baixo, olha o que teria acontecido. É sutil, né? A gente às vezes não percebe isso, mas eu teria esse triarticulado aqui de baixo, ele tem três articulações alinhadas, e isso a gente não consegue resolver. Se você aplicar nesse porte com uma força perpendicular aqui, né, força vertical, você não consegue equilibrar o modelo, porque o momento do fletor na rótula é zero, e aí essa reação teria que ser zero se não tivesse o X2 aqui. Então, não resolve, porque um triarticulado com três articulações alinhadas, na configuração indeformada, onde nós escrevemos as condições de equilíbrio, as equações de equilíbrio, por nós é considerado instável. Tá? Então, esse cuidado é o cuidado do das forças. A gente tem que, ao criar o sistema principal, nós temos que ter essa preocupação. Eu não vou resumir todas as preocupações que a gente tem que ter, mas essa da instabilidade, ela é verdade. Não poderia ter um pórtico que eu só tivesse apoio do primeiro gênero na direção vertical, nenhum apoio que impede o deslocamento horizontal, isso também é instável, e assim por diante. Isso é uma coisa que é vista nos cursos de isostática, né? Então, finalmente aqui eu teria mais uma alternativa. Veja como que a média das forças assim, interessante. São várias opções para sistema principal, os caminhos são diferentes e no final se chega na mesma solução única final. Então aqui eu teria uma outra opção em que eu optei por olhar para esse anel e destacar um triarticulado daqui do anel fechado de barras, mas é como se tivesse um triarticulado aqui embaixo, pendurado um triarticulado lá em cima, que envolve ele. É uma outra opção. Isso não é assim tão trivial, acho que o aluno entender isso, ele tem que exercitar um pouco, tem que ficar fazendo essas alternativas. Então eu até sugiro, quando pega um exercício, antes de resolver o exercício, faz várias tentativas de escolha de sistema principal e verifica os problemas que podem ser encontrados, como, por exemplo, essa questão da instabilidade. Aqui, então, eu tenho o meu trecho que está sendo pendurado aqui, um triarticulado. Ele aqui é suportado pelos outros, esses apoios aqui são apoios fictícios, que fazem, no fundo, uma transmissão pelas rótulas, né? Eles estão aqui representando a rótula. Então, eu estou separando. E olha só, assim, aquilo que já foi observado, observa que esse X1, ele fica, na hora de separação, fica uma parte do X1 fica no pórtico de cima e uma parte
do pórtico pendurado, e o X2 fica, as duas partes X2, do par de X2, ele fica no mesmo pórtico. Então, não tem regra, a regra é saber decompor, e saber decompor tem que entender um pouco de isostática. A questão toda é que o pórtico isostático não nos é dado, ele nos é dado é um pórtico peristático. Nós é que criamos o pórtico isostático no sistema principal, E esse cuidado nós temos que ter. Então, a gente tem que ter bastante de isostática para resolver o método das forças. E isso é verdade. Na verdade, a isostática é fundamental mesmo, né? O equilíbrio é fundamental um engenheiro civil, engenheiro mecânico entender. Agora eu vou mostrar um outro exemplo, mas para nos levar a uma outra preocupação, que é uma preocupação na solução deste pórtico isostático composto, que é o sistema principal. A preocupação é que nós devemos evitar uma decomposição cíclica na sequência de carregamento. Deixa eu explicar o que é isso, vou explicar através deste exemplo. Então, aqui eu tenho um pórtico hiperestático, também o grau de hiperestaticidade dele é 2, pode fazer as contas que você vai ver aqui. Daí só tem um ciclo fechado de barras. Eu preciso, então, eliminar 2 vínculos para se chegar no sistema principal. Então, digamos que eu tivesse resolvido da maneira como eu falei, por tentativa, você vai eliminando vínculos e vai verificando como se dá a solução do pórtico isostático composto através da decomposição em uma sequência de carregamento de pórticos isostáticos simples. Então, o que nós temos aqui, digamos que eu tenha optado por eliminar a restrição à rotação do engaste, ou seja, eu transformei o engaste num apoio de segundo gênero, e o hiperestático correspondente é esse X1 aqui, que é o momento fletor, a reação-momento, nesse engaste. E eu optei aqui em introduzir uma rótula aqui onde está o X2. E eu vou fazer a decomposição desse pórtico em trechos que são isostáticos simples. Então, como é que eu faço essa decomposição? O que eu tenho que me lembrar é, existem 3 tipos de apoio, em geral, os tipos mais não parecem com frequência, mas de apoios de um pórtico plano. Ou eu tenho um engaste, que fixa os deslocamentos horizontal e vertical e a rotação, e o engaste oferece, então, 3 componentes de reação de apoio, uma reação horizontal, uma reação força horizontal, força vertical e uma reação movimento. Ou eu tenho um apoio do segundo gênero, que ele tem restrições aos 2 deslocamentos, mas não tem restrição à rotação, e com isso a gente tem 2 reações de apoio, no apoio do segundo gênero, um horizontal e um vertical. Ou eu tenho um apoio do primeiro gênero, que impede o deslocamento somente em uma direção. No caso aqui, eu teria esse apoio aqui do primeiro gênero, que impede o deslocamento vertical. Então, ele tem uma reação vertical. Então, o que eu tenho que entender é que dos pórticos isostáticos simples, o único que tem apoio do primeiro gênero é o pórtico biapoiado, que pode ter balanço ou não. Então, quando eu tenho o apoio do primeiro gênero, o que eu tenho que descobrir, onde está, na separação aqui, nessa sequência de carregamento, onde está o companheiro do segundo gênero desse apoio aqui. Então, eu teria 2 alternativas de separar na primeira rótula, nessas 2 rótulas aqui. Se eu separar nessa rótula aqui, se eu colocar o apoio aqui, ficaria com esse balanço, o que eu teria seria uma instabilidade, porque eu teria 3 reações de apoio concorrendo nesse ponto aqui. Então, aqui eu não posso colocar, vou separar nesse aqui. Isso tem que entender como é que está se decompondo, mas realmente é um pouco de tentativa, mas se você entender o que é a solução isostática, você não vai ter problema com isso. Então, eu vou colocar aqui o apoio do segundo gênero nesse trecho. Quer dizer que, se eu coloquei o apoio do segundo gênero aqui nesse trecho, ele não está no outro, ele só pode ficar de um lado. E a mesma coisa aqui, se eu não coloquei o apoio do segundo gênero nessa separação dessa rótula aqui, ele está no outro trecho. E o que restou? Então, a lógica aqui foi buscar o companheiro do segundo gênero que junto com esse do primeiro gênero, vai formar um biapoiado, que é um pórtico que tem um apoio do segundo gênero e do primeiro gênero. E o que sobrou, eu tenho um apoio do segundo gênero aqui,
esse é real, é o apoio original, isso aqui é um apoio fictício, aqui eu não tenho apoio, isso aqui é uma haste em balanço, porque eu já coloquei o apoio que não tem do outro lado, mas o que eu tenho aqui é um triarticulado, tá ótimo isso aqui, perfeito. Então o que eu tenho? Eu tenho um biapoiado e um triarticulado. Só que, se a gente observar bem, eu vou ver que esse apoio do segundo geral busca suporte do biapoiado, ele busca suporte no triarticulado externo aqui. E, por sua vez, o triarticulado externo busca suporte no biapoiado. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que um trecho apoia no outro e o outro apoia no um. Tem uma coisa errada nisso? Não, não tem nada de errado nisso. Entretanto, a solução é complexa, é trabalhosa, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando eu tenho uma sequência contrária dessa, que é acíclica, que é uma sequência acíclica, eu vou sempre numa direção na sequência de solução. Eu resolvo um primeiro, depois eu calculo as reações dos apoios fictícios, que são forças de transferência para os outros, que eu transfiro para os sentidos opostos das reações calculadas, esses apoios fictícios, e vou assim em cascata e nunca retorno para o primeiro. O primeiro já foi resolvido, né? E nem para o segundo, nessa ordem. Já nesse caso aqui, eu tenho dois pórticos que, para eu resolver um, eu preciso da solução do outro. Ou seja, na verdade, a solução disso é uma solução trabalhosa, porque eu vou ter que montar o sistema de equações de equilíbrio do pórtico biapoiado, são 3 equações de equilíbrio do pórtico biapoiado, com 4 equações de equilíbrio do pórtico triarticulado, e eu só consigo resolver isso em conjunto. Quer dizer, não está errado, só que eu preciso evitar isso para não ter trabalho. Então, quando a gente escolhe o sistema principal, a gente tem que ter essa preocupação de que eu vou ter um pórtico isostático composto, cuja solução se dá através de uma sequência de carregamento acíclica e não cíclica como essa aqui. Vamos agora em seguida ver como é que seria um sistema principal para este mesmo pórtico em que eu tenho uma sequência acíclica de carregamento. Uma outra alternativa aqui para o sistema principal, em que, em vez de eliminar o vínculo externo da restrição à rotação desse engaste aqui da esquerda, eu vou introduzir duas rótulas, eliminando duas continuidades internas. Lembrando que sempre é bom, quando tem um trecho fechado, eu pensar em destacar um triarticulado dele, ou seja, formar um triarticulado. Um outro macete, para a gente se lembrar, nessa escolha, para se chegar no sistema principal, é que quando eu tenho um apoio do primeiro gênero e um apoio do segundo gênero, como foi no exemplo anterior, eu não tenho que ter nenhuma rótula no caminho dele para ter estabilidade. Então, nesse caso, eu já tinha uma rótula. Então, é bom eu deixar, eu não buscar uma solução com biapoiado. Ou seja, eu sempre busco soluções de biapoiados usando apoios originais. Tá? Então, é só um macete, isso não tem muita regra, é uma questão de prática, é uma questão também de entender, saber bastante isostática. Se você fizer isso em alguns exercícios, você vai chegar a entender qual é a lógica que tem por trás disso, e não é difícil, é uma questão de entender isostática. Então, nesse caso, o meu sistema principal, eu introduzi duas rótulas, uma aqui na superior e outra aqui na parte inferior dessa barra superior da direita. Tá? Então, eu destaquei aqui o meu triarticulado, eu separei nessa rótula dando esse apoio fictício, separei nessa outra rótula dando apoio fictício, e a rótula aqui está faltando aqui um par de X1 aqui nesse desenho aqui, está errado, está faltando um X1 aqui, mas isso vai mostrar, depois vai aparecer. Aqui eu tenho primeiro, segundo e terceiro. O que quer dizer isso? Eu tenho uma sequência de solução aqui, tem uma ordem. Eu vou primeiro resolver o triarticulado de cima, que é buscar apoio nos dois. Depois, este triarticulado, ele pega apoio aqui do biapoiado aqui, e esse, eu tenho que resolver segundo esse aqui, e depois os dois pórticos se apoiam no que sobrou desse engaste com duas hastes aqui em balanço. Essa solução nós vamos fazer agora em seguida, mas essa preocupação, então, é uma preocupação que a gente tem que sempre ter. Vamos evitar de chegar numa decomposição cíclica, uma decomposição acíclica como essa, que você resolve primeiro um, depois o outro, depois o outro. Tem uma outra sequência, você nunca retorna
para o primeiro. Com isso, você consegue resolver um número menor de equações de cada um e vai sempre transferindo as forças que são reações de apoio nesses apoios fictícios como se fossem forças aplicadas nos trechos que dão suporte. Então, vamos resumir aqui o que nós acabamos de ver. Então, quais são, na escolha do sistema principal para quadros compostos, quais são os cuidados a serem tomados? Essencialmente, são dois cuidados. Assim, nós temos que evitar a instabilidade e evitar uma decomposição cíclica na sequência de carregamento. Tá? Evitar instabilidade, nós temos que evitar os movimentos de corpo rígido, que não teriam como ser impedidos. Tá? Então, quando é que aparece isso? Quando você tem, por exemplo, só apoio do primeiro gênero na direção vertical, não tem nenhum apoio que impede o deslocamento horizontal, isso é uma instabilidade. Se você aplicar uma força horizontal, aquilo não tem como parar. Uma força que não tem nenhuma reação que impeça ela, não vai equilibrar nunca. Você tem uma situação em que você tem um biapoiado com 3 componentes de reação de apoio que concorrem num ponto. Se você aplicar uma força qualquer fora desse ponto, não tem como equilibrar isso. Mesma coisa. Ou então a instabilidade de 3 rótulos alinhados em linha num triarticulado. Isso é uma instabilidade, também como a gente já explicou. Só lembrando que para isso ser instabilidade tem que ser no triarticulado isolado. Tá? Você pode ter 3 rótulas em linha no pórtico isostático composto. Na hora que você fizer a separação dele, a decomposição e a sequência de carregamento, e essas 3 rótulas não ficarem em linha, ou se transformarem em uma rótula dessa, um apoio de segundo gênero, qualquer coisa. Mas isso, então, pode acontecer. Já tive caso de aluno que não fez nada, porque parou, porque olhou um pórtico composto com 3 rótulas em linha e disse que não ia adiante porque aquilo era instável. Não é verdade. A estabilidade de 3 rótulas em linha é quando você tem o triarticulado isolado. Tá? E é sutil essa questão da decomposição cíclica de carregamento na solução do pórtico isostático composto. Isso não quer dizer que esteja errado, como já foi dito, mas é um trabalhoso. Então, procure evitar isso. É bom, na hora de resolver um problema, olhar para ele, ver como é que você que cria o sistema principal, então você que vai fazer a sua solução do pórtico isostático composto resultante. Então, evite criar uma decomposição que tenha essa solução cíclica, que um trecho depende do outro, que para resolver o outro depende de um e fica nesse ciclo de solução que é trabalhoso, mas não é errado. Então, são os cuidados que nós temos que ter nessa solução pelo método das forças. O que nós vamos ver agora é a solução deste pórtico que a gente acabou de discutir, utilizando essa segunda alternativa de sistema principal. Vamos ver a solução completa dele. Tá? O que nós temos, então, aqui com valores numéricos. Tá? Eu não forneci o valor do módulo da cidade, nem do momento de inércia, nem da área, porque é dada a seguinte informação. Primeiro, nós vamos desprezar a energia de deformação axial, ou seja, nós sempre estamos aqui desprezando a energia de deformação por cisalhamento, mas nessa solução aqui nós vamos também desprezar a energia de deformação axial. A energia de deformação axial de uma barra usual, usada em construção civil, ela é muito menor do que a energia de deformação por flexão, tá? Para materiais usuais e para seções transversais usuais. Isso não chegou a ser mostrado, mas tem exemplos no livro que aparece isso. O problema está que é um pórtico plano, mas o que é dito que a rigidez, a flexão, esse produto do parâmetro monocidade vezes I, que é o momento de inércia da seção transversal, é constante para todas as barras. Eu tenho aqui uma força de 40 kN aplicada aqui no nó superior, que tem essa rótula, e uma força vertical uniformemente distribuída para baixo, aplicada na viga lá em cima. E as dimensões estão mostradas aqui. O sistema principal adotado, então, é esse último que a gente viu, em que eu tenho 2 rótulas que foram introduzidas, uma nessa quina superior direita e a outra foi aqui na barra superior direita. Eu também articulei a seção
inferior. Essa distância aqui entre o nó e a rótula é desprezível. Nós temos aqui, isso aqui é uma abstração de cálculo, né? Então, para todos os efeitos, a barra tem comprimento 4 e essa distância aqui é 0. Então, é só uma representação disso, né? E os hiperestáticos, como já foi discutido, são os movimentos fletores nas seções onde as rótulas foram introduzidas. Aqui eu vou explicar, então, a solução do caso zero, mostrando que nós temos, como foi discutido, uma sequência acíclica de carregamento com 3 pórticos isostáticos simples. O primeiro é um triarticulado, o segundo é um biapoiado e o terceiro é engastado em balanço. Nesse exemplo, nós temos os 3 tipos de pórticos isostáticos simples. Tá? Então, como é que se dá essa solução? Eu vou resolver cada pórtico isostático e a maneira como nós fazemos é, nós vamos calcular as reações dos apoios fictícios do trecho que é suportado pelos demais. Então, eu faço as contas, aqui eu tenho uma carga uniforme distribuída, essa força de 40, eu poderia colocar lá no trecho superior ou no trecho inferior, tanto faz, mas eu poderia botar 20 e 20 aqui. O que acontece se eu botasse no trecho de cima, a força que é aplicada num apoio, ela morre exatamente no apoio, então eu já transferiria direto para cá. Então, sempre que a gente tem uma rótula, uma força aplicada numa rótula que vai ser separada, um macete aí, coloca a força no trecho que dá suporte de cara, porque já vai resolver. Realmente é só um macete, mas é fácil. Isso simplifica. Então, esse pote aqui isostático simples aqui de cima, o que eu tenho que calcular as reações de apoio dele. Eu começo, são 4 componentes de reação de apoio, 2 apoios de segundo gênero, e como é que eu faço? Eu começo sempre calculando o momento fletor da rótula por um lado e pelo outro. Se eu calcular o momento fletor da rótula por um lado e pelo outro, na verdade estou também satisfazendo, são 2 equações de momento fletor, mas eu automaticamente já estou satisfazendo a equação de momento global ser igual a 0. Então, depende muito da situação. Em geral, se você fizer o momento fletor por um lado e pelo outro da rótula igual a 0, você já está mais simples. Por exemplo, aqui eu já de cara digo essa reação horizontal aqui é 0. Por quê? Porque a rótula está lá, essa força vertical aqui, ela não provoca movimento na rótula, então essa força aqui é nula. E aí, por sua vez, a somatória de forças na direção horizontal é igual a 0, a outra reação nesse outro apoio é 0. E daí eu vejo que se eu calcular essa força de 40 aqui, fazendo o momento fletor na rótula, sendo igual a 0 pela esquerda, eu tenho 10 vezes 8, dá 80, e 80 com a resultante aqui no meio, isso aqui é a resultante da força uniformemente distribuída. O braço de alavanca é 4, e essa força aqui tem um braço de alavanca de 8, então, que é o dobro do outro, então ela tem exatamente a metade da resultante dessa força, que é 40. Depois, essa outra força de 40, eu tiro por somatório das forças na direção vertical ser igual a 0. 40 e 40 são essas duas reações entre aspas. Isso não é uma reação, isso é um esforço interno, mas a gente calcula como se fosse reação de apoio. Daí eu vou jogar essas duas forças com o sentido oposto, como se fossem forças aplicadas. Eu estou levando em conta, eu estou levando o efeito do pórtico triarticulado de cima sobre os outros pórticos. É assim, isso que é transmitir, né? Transmitir a força. Então aqui eu tenho essa de 40 transmitida, que é oposta a essa 40 para cima, vai para baixo. Essa aqui, essa força de 40 para baixo, também dá isso aqui. E aí eu tenho a força de 40 que é aplicada. E aí vai. Eu vou primeiro ter que calcular esse trecho aqui, biapoiado, e eu vejo que essa força aplicada de 40, faço as contas, verifico que as reações são nulas nesse apoio de segundo gênero, dá só uma reação vertical aqui embaixo nesse apoio de primeiro gênero de 40, e eu não vou mostrar os detalhes de calcular isso, você resolver modelo isostático, eu acho que isso não faz sentido a gente perder tanto tempo. O fato é que chega aqui com a força de 40 e essa vem direto para cá e nenhuma força que eu sinto, não tem nenhuma reação nesse apoio fictício, nada transmite para essa haste horizontal do trecho engastado em balanço. O que eu tenho que fazer aqui é só resolver o trecho engastado em balanço, sendo que essa haste, como não tem nada a carregar, como ação não existe. Ou seja, eu tenho uma barra vertical em balanço e com uma força horizontal, vertical aplicada de 40 e uma força horizontal de 40, e o que eu tenho é só isso. O meu momento aqui, 240,
40 vezes 4 mais 2, 40 vezes 6 dá 240, é essa reação de apoio, dá o diagrama de momento. Aqui a gente desenha usando aquela regra que a gente viu no vídeo anterior, que é o traçado de diagrama de momento fletor. Eu nem estou preocupado em colocar sinal, porque eu desenho o diagrama de momento fletor do lado da fibra tracionada, que a gente viu na aula passada. As reações de apoio estão indicadas aqui, se posto gastando em balanço está em equilíbrio. Com isso, eu tenho aqui o meu caso zero, momento M0, que eu estou indicando. Eu vou usar esse momento depois para calcular os termos de carga do meu problema. Aqui estão as unidades que estão incluídas no momento. Tá? Então, a solução de cada caso é a solução isostática. A isostática, como a gente já falou, já mencionou, é fundamental para estar bem trabalhada, bem assimilada para aplicar no meio das forças. O caso 1 desse exemplo está indicado aqui nessa imagem. Observe então que eu estou desenhando o diagrama de momentos fletores de cada caso no pórtico isostático decomposto. Tá? É indiferente. Na verdade, a gente calcula esses diagramas, determina esses diagramas no pórtico isostático decomposto mesmo. Mas eu posso desenhar os diagramas na figura do pórtico composto, tanto faz. Como é que é o procedimento? É sempre o mesmo. Eu agora tenho o caso 1, que é o hiperestático X1 isolado no sistema principal. O procedimento é sempre que a gente considera um valor unitário do hiperestático, deixando o valor que é incógnito no lado de fora, em evidência. Tá? Então, eu tenho esse par de momentos X1 igual a 1 aplicado aqui nesse adjacente a essa rótula que foi introduzida, a primeira rótula introduzida. E o que eu tenho que fazer é calcular as reações nos apoios fictícios desse triarticular. Tá? Então, como eu disse, assim, uma maneira de você fazer isso é sempre entrar pelos dois lados da rótula, impondo o momento fletor na rótula sendo igual a zero. Eu resolvo o triarticular em geral. Assim. E dessa maneira eu já eliminei aquela condição. Se eu entrar pelos dois lados da rótula, eu não posso mais usar a equação global de momentos em relação a um ponto igual a zero, porque já automaticamente fica satisfeito. Pelos dois lados da rótula eu fiz o momento igual a zero, fletor igual a zero, o momento global em relação à rótula também é zero. Bom, o que eu tenho então para calcular, entrando por baixo aqui da rótula, essa força vertical não provoca momento na rótula, então eu vou calcular essa força de 1/4, fazendo o momento fletor na rótula igual a zero. O que eu tenho? Por baixo eu tenho essa x1 igual a 1 no sentido anti-horário, então essa força tem que provocar um momento no sentido horário em relação à rótula para equilibrar isso. Tá? Então eu vou ver aqui é 1/4 e a outra força de 1/4 do outro lado ela é obtida por somatório de forças na direção horizontal ser igual a zero. Essa força de 1/8 do outro lado ela é calculada agora entrando pelo lado esquerdo da rótula. Então, vou fazer um momento fletor pelo lado esquerdo da rótula. O que eu tenho pelo lado esquerdo? Eu tenho essa força de 1/4, que não provoca momento em relação à rótula, mas eu tenho esse momento de x1 igual a 1 no sentido horário. Então, essa força aqui tem que provocar um momento em relação à rótula no sentido anti-horário. Tem que fazer girar no sentido oposto para que o momento fletor na rótula fique zero. Tá? Então, como aqui é 1 e o braço da mão que é 8, é 1/8. É o valor da força. E, por sua vez, a outra força que a gente não tinha determinado, ela é determinada por somatório de força na direção vertical ser igual a zero. Com isso, eu tenho essas duas forças aqui em cada apoio fictício calculados. Eu vou transmitir para os outros pórticos que dão suporte a esse triarticulado essas forças como se fossem forças aplicadas, ele tem o sentido inverso dessas reações de apoio que nós calculamos no apoio fictício. Então, eu vi que 1/4 foi para a esquerda, então aparece aqui 1/4 para a direita, aqui tem 1/8 para baixo, porque aqui tem 1/8 para cima e a mesma coisa do outro lado. Então, sempre as forças são transmitidas com seus sentidos inversos. Isso é ação e reação, são esforços internos no modelo estrutural. E aqui eu tenho, então, que eu vou ter que calcular esse pi apoiado aqui com essa força de 1/4 horizontal e 1/8 vertical, e o cálculo está lá. A gente calcula essas reações aqui, deu 1/8 aqui e 1/4 aqui. Isso é fácil porque essa reação de 1/4 era a única
O único apoio que tem reação horizontal é o apoio do segundo gênero aqui, então aplicou um quarto lá, ela vem para cá, para lado de cá, e fazendo um equilíbrio dessa biapoiada, você vai chegar a essa conclusão que aqui não tem força vertical. Então, no terceiro trecho, que é o engastado em balanço, o que me aparece é essa força de um quarto aplicada para a direita com essa força de um oitavo para cima, contrário a esse oitavo aqui para baixo, e essa força de um quarto para a esquerda, contrário a essa reação de um quarto para a direita. Com isso, eu tenho o cálculo do meu último trecho, que é esse trecho engastado em balanço, e eu calculo essas reações de apoio. O que tem aqui mais é só o diagrama de momentos vetores do caso 1, que é esse M1. E o traçado, nós já vimos, e sempre a gente calcula naquele procedimento que a gente vai, em cada trecho, em cada barra, a gente calcula os momentos na extremidade, identificando de que lado, que fibra que é tracionada. Também, se você olhar esse 1/8 para baixo, ele vai tracionar as fibras de cima, e a gente já tinha observado que toda vez que tivesse par de momento assim, no sentido da setinha, os dois momentos dão um salto adjacente à roda. Mas, se você observar, essa força de 1/4 provoca o momento de tração das fibras da barra vertical, aquelas fibras da direita, essa força de 1/8 provoca o momento de tração das fibras superiores. Eu não estou colocando sinal no diagrama no momento, eu estou indicando, traçando o diagrama do lado da fibra tracionada, e para mim isso é suficiente neste caso aqui, cargas aplicadas. Então a gente vai ver que às vezes é interessante colocar o sinal. Já nesse trecho biapoiado, o que eu vejo é que não tem nenhuma barra com momento. Todas as barras têm só esforço axial. E no momento é zero nessas duas barras. E finalmente aqui, o que eu tenho nesse trecho aqui, engastado em balanço, eu determino aqui os momentos. Eu vejo que esse momento aqui, nesse trecho aqui de baixo, ele é constante, até eu posso ver isso porque o cortante nesse trecho aqui é zero, porque eu tenho essa força de 1/4 para lá, com esse 1/4 para cada cortante nesse último trecho aqui dá zero, dá um diagrama constante. Mas resolver essa questão isostática, determinar o diagrama no momento, é uma outra história que a gente já viu, e eu acho que aí é uma questão de exercitar mesmo, né? Então, aqui está o diagrama de momentos vetores do caso 1, que a gente vai usar isso já para calcular os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade da solução desse problema pelo método das forças. O caso 2 desse exemplo, então, é a aplicação de um momento x2 igual a 1 aqui dentro do colchete e deixando em evidência o valor do x2, que é incógnito para o lado de fora. Nesse caso, os dois momentos do par de x2 igual a 1, um ficou no pórtico de cima e o outro ficou nesse biapoiado. Isso não tem regra, pode aparecer de um jeito ou do outro, mas o fato é que a lógica para resolver é a mesma. O que eu faço? Eu vou primeiro calcular o triarticulado lá em cima, com esse momento x2 igual a 1 aplicado. Como é que eu faço isso? Primeiro calculo as reações de apoio. Eu posso calcular as reações de apoio vindo aqui pela esquerda da rótula. Eu vou verificar que essa reação vertical aqui é zero, porque senão o momento vetor na rótula seria diferente de zero. Eu só vai ter uma força horizontal aqui aplicada. E aí eu calculo o trecho aqui vindo por baixo. Por baixo da rótula eu tenho um momento x1, x2 igual a 1 aqui no sentido horário. E então, lá na rótula eu tenho que aplicar uma força horizontal que vai fazer com que, girando no sentido inverso, ou seja, girando no sentido anti-horário, o braço na mão que é 4, então a força é 1/4. Eu estou fazendo um momento vetor na rótula, isso é igual a zero. E essa força, então, horizontal é zero, eu não tenho força vertical, porque aqui, somatório de força na direção vertical, já deu que, como isso aqui é zero, essa aqui vai ter que ser zero também, não tem nenhuma outra força vertical aplicada, e o valor dessa força aqui é 1/4 para equilibrar na direção horizontal. Então eu tenho trecho lá em cima também. No trecho aqui de baixo, quando tem um momento aplicado no nó, como é que eu sei para onde ele vai? Tem que calcular a reação de apoio e entrar pelos lados opostos do nó. Tá? Então não tem jeito, é fazer as contas mesmo. Então, como é que eu calculo a lógica? Eu apliquei uma força, eu tenho aplicado nesse nó aqui um momento no sentido, é o segundo par do x2 igual o sentido anti-horário, e eu tenho a reação quarto, que era aqui atuando em cima para a direita, então atua embaixo para a esquerda.
Aí tem essas duas forças aplicadas, eu vou calcular as reações de apoio. Tem uma força horizontal de 1/4, só tem um apoio que resiste movimento horizontal, então é 1/4 contrário. Então isso aqui é para a esquerda, aqui é para a direita. Aí eu vou fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto qualquer ser igual a zero, nesse ponto de apoio de segundo gênero, e vou tirar que essa reação aqui é 1/4 para baixo, e assim por diante. Aí então eu tenho aqui 1/4 e somatório de Fy ser igual a zero, dá isso aqui. Então, é o cálculo isostático, isso não isso é um pré-requisito aqui para essa disciplina, inclusive. Né? E aí vou pegar essas reações que atuam aqui nesse apoio fictício e vou jogar elas com sentidos opostos no trecho engastado em balanço, e aquela força de 1/4 lá em cima também vai ser jogada com sentido inverso aqui no trecho engastado em balanço. E a conta, então, agora é só calcular as reações de apoio e determinar, então, os esforços, os momentos fletores em cada um dos trechos. Eu vejo que aqui o momento é nulo, porque é tudo axial, aqui eu tenho um momento variando desde x2 igual a 1 aqui. Então, acima não existe nenhuma seção entre o apoio e o momento. Então, a primeira seção já tem logo uma carga momento aplicada. E a gente vê qual o sentido verificando qual é a fibra tracionada. Mas eu já tinha dito que você tem um momento assim, com essa setinha para cá, o salto que o momento dá é no sentido da setinha do momento. A mesma coisa aqui, só que a gente talvez aqui não soubesse se viria para a barra de baixo ou de cima, mas nesse caso a gente sabe que não vem para a barra de baixo, porque não tem reação horizontal aqui embaixo, não tem força horizontal, então o momento nessa barra vertical aqui do pótico em biapoiado, ele é nulo nessa barra vertical, então todo momento vai para outro, então ele fica, esse momento de tracionar as fibras de baixo. Tá? Essa questão de identificar que fibra tracionada, se a gente já viu isso, a questão da isostática, foi o vídeo anterior, é fundamental, de novo, já falei isso, mas é fundamental saber traçar diagrama de momento fletor em pórticos isostáticos. Tá? Isso nós já fizemos, já vimos a metodologia, mas é uma questão realmente de exercitar. Os alunos se confundem muito com isso, porque é muito fácil, muito trivial isso, não é uma coisa difícil, mas é uma questão de fazer alguns exercícios e entender a lógica. Tá? Então, aqui eu tenho então os diagramas dessas barras do engastado em balanço, que são provenientes aqui dessas forças aplicadas e das reações de apoio podem ser determinados. Tenho aqui com isso, então, os 3 diagramas dos 3 casos, 0, 1 e 2, e aí nós vamos agora completar a solução, restabelecendo as condições de compatibilidade. A continuação da solução desse problema pelo meio das forças recai na solução do sistema de equações de compatibilidade. O que nós queremos fazer? Nós queremos restabelecer a continuidade de rotação nas seções onde nós introduzimos as duas rótulas para criar o sistema principal. E essas as expressões, essas equações que nós vamos montar, então nós vamos fazer uma superposição dos casos básicos. Tá? Então aqui, esses sistemas, o que nós temos são os termos de carga, ΔI e ΔI, eles são o cálculo da rotação relativa entre as duas seções adjacentes a cada uma das rótulas, ΔI em relação à rótula associada a x1 e ΔI em relação a x2. Nós vamos superpor essas rotações relativas do caso zero, que são essas duas aqui, às rotações relativas em cada uma das rótulas nos 2 casos seguintes, casos 1 e caso 2, sendo que x1 e x2 a gente não sabe o valor, a gente tinha colocado em evidência, a gente precisa calcular esses coeficientes de flexibilidade, ΔI11, ΔI21, ΔI12, ΔI22, que são as rotações relativas adjacentes a cada uma das rótulas provocadas por x1 ou por x2. ΔI11 e ΔI21 são provocadas por x1 igual a 1. Então, nessa equação de compatibilidade, elas aparecem multiplicadas por x1. E o ΔI12 e ΔI22 são as rotações relativas entre as seções adjacentes a cada uma das rótulas provocadas por x2 igual a 1. Então, elas vão aparecer aqui sempre multiplicada por x2, que é o que nós queremos determinar. Então, a primeira equação, ela impõe que no somatório a rotação relativa é nula, ou seja, nós vamos ter a continuidade de rotação, e na primeira rótula, na rótula associada a x1, e na segunda equação nós temos a mesma coisa para a segunda rótula.
O que eu tenho aqui é as expressões para o cálculo dos termos de carga. Nós já vimos, é uma integral que multiplica o momento do caso 1 com o momento do caso 0 dividido por EI. O EI, que é esse parâmetro de rigidez da fricção, ele é constante para todas as barras, então já vou colocar para o lado de fora. E essa integral, nós fazemos uma integral por barra. Cada barra, então a gente tem lá uma tabela que a gente faz essa combinação. É isso que eu vou tentar mostrar aqui. Vou ficar um pouco indo e voltando aqui nos diagramas que nós já acabamos de terminar, mas vai ficar claro. Deixa eu olhar, então eu vou calcular o delta 1, 0, eu vou combinar o diagrama M0 com M1. Tá? Então deixa eu voltar aqui para o M0, para o M1, verifica que no M0, quais são as barras que têm momentos nulos, são essas barras aqui da direita, e as barras de momentos não nulos são essas lá de cima, a viga, e essas barras verticais da esquerda. Então, nós já vimos que as outras barras, mesmo que tenham momentos diferentes de zero, elas não vão contribuir. Então, aqui, no caso, esse momento aqui é zero, lá no caso zero, então essa barra não vai contribuir e o resto tudo elas se combinam. Então, veja, eu vou combinar, por exemplo, lá viga lá em cima, essa parábola do segundo grau, com máximo de 80 no meio, com esse triângulo de 1 aqui. Que eu verifico que o triângulo de 1 traciona as fibras superiores e a parábola traciona as fibras inferiores. Então, está um sinal de menos. Na tabela, a gente vai ver que a combinação de uma parábola com um triângulo dá um coeficiente de 1/3. E o comprimento da barra é 8. Então, veja que esse termo que tem aqui é menos, porque traciona fibras de lados diferentes, é 1/3, vezes 1 do diagrama M1, vezes 80, que é o máximo da parábola no diagrama M0, e o 8, que é o comprimento da barra. Vamos fazer isso para cada uma das barras, a gente vai fazer essa combinação. Então, essa aqui não combina porque é 0 no M0. Então, eu já fiz essa lá de cima, agora só tem essas duas barras aqui. Esse triângulo aqui, com esse comprimento de 4 do M0, vai ser combinado com esse triângulo aqui de comprimento 4 mais com 1, só que tracionam fibras opostas, uma da esquerda, outra da direita, então eu vou ver que, mas a altura do triângulo está embaixo nas duas, então o coeficiente lá também é 1/3, dá menos porque traciona fibras opostas, dá 1/3, 1 do triângulo do M1, 160 do triângulo do M0 e 4, que é o comprimento da barra. Então, os dois últimos termos vêm da onde? Os dois últimos termos ele vem da combinação desse retângulo aqui de baixo do M1, é um constante, né? E o trapézio que tem aqui de 160 e 240. O 1 traciona as fibras da direita e o trapézio da fibra da esquerda vai dar sinal de menos. Mas, como é que a gente decompõe esse trapézio? A gente já viu que podia ser um retângulo mais um triângulo, mas o que a gente faz é que a gente sempre pega um trapézio e decompõe em dois triângulos, um com altura 160 em cima e o outro com altura 240 embaixo. Então, isso vai combinar tudo com um retângulo, e o que dá retângulo com triângulo dá meio. Então, por isso que eu sempre com sinal de menos, porque eu traço um fio do lado mesmo lado, é meio vezes 1 vezes 160 vezes 2, que é o comprimento daquele trecho, menos meio vezes 1 vezes 2, que é o comprimento daquele segundo trecho. Então, fazendo essas contas, dá aqui que dá o valor do delta 0, sempre aqui no nosso caso em função de EI. Eu não dei o valor de EI, mas existe esse parâmetro que tem que dar. Então, ao fazer a mesma coisa para o delta 2,0, eu vou agora combinar o diagrama M2 com o diagrama M0. Então, o diagrama M2, eu tenho aqui essa barra é nula, essa barra também é nula aqui embaixo. Mas, então, eu vou ter que sempre combinar essas coisas. Vamos combinar aqui essa barra com o caso 0. Então, você vê que aqui é 0, então eu vou combinar a primeira barra que vai aparecer, esse triângulo aqui de 160, tracionando da esquerda, com esse de 1 aqui para baixo, tracionando também, isso vai dar, então, esse valor mais que aparece aqui, tá? O que falta aqui, combinar dos dois diagramas, M2 com o M0, você vê que aqui é 0 nos demais, só sobrou lá embaixo também a mesma coisa, é esse trapézio daqui combinado
de 160 a 240, com um comprimento de 2 aqui nessa barra vertical, com esse retângulo de 2 aqui constante. Ambos tracionam a fibra da esquerda, então vai dar o sinal de mais. Aquele trapézio é decomposto em 2 triângulos e combinando com o retângulo da coeficiente meio. Então, o que nós temos aqui é esse mais meio de 2 vezes 160 vezes 2. 2 aqui é do M2, 2 aqui é o comprimento da barra, 160 aqui é do M0. Mais meio é o outro triângulo, que a gente decompôs o trapézio em 2 triângulos, com a altura de 240, mas como o triângulo com o retângulo dá coeficiente meio, vezes 2, que é o valor do retângulo, do M2, vezes 2, que é o comprimento da barra, fazendo das contas, então a gente tem o delta 2 zeros. 2 termos de carga então foram calculados aqui. Para completar, aqui nós temos o cálculo dos coeficientes de flexibilidade. Veja que os diagramas, o diagrama M0, no caso 0, ele só aparece nos termos de carga. Os demais casos eles só vão ser influenciados pelos diagramas dos casos 1 e 2, os diagramas dos correspondentes aos peristáticos isolados, com valores unitários. Tá? Então, o delta 1 é o coeficiente de flexibilidade, que é a rotação relativa entre seções adjacentes à rota associada a x1, provocada por x1 igual a 1. Isso vai dar sempre positivo, porque vai ser a integral de m1 ao quadrado dividido por aí, em toda a estrutura. Uma integral de alguma coisa ao quadrado tem que ser sempre positiva. Por isso que eu não coloquei nenhum sinal nesse diagrama, mas quando eu vou misturar, se eu tivesse colocado, daria uns sinais de menos, mas estaria sempre combinando menos com menos, mais com mais, daria sempre mais. Então, e aqui eu tenho, então, os valores, eu vou pegar o M1, seria combinar esse triângulo com ele mesmo, combinar esse triângulo com ele mesmo, combinar esse triângulo com ele mesmo e esse retângulo com ele mesmo. Então, veja que esse triângulo tem comprimento de 8, esse aqui tem 2 triângulos com comprimento de 4 e altura de 1, e tem um retângulo de 1 e comprimento de 2. Então, isso fica assim, triângulo com triângulo lá em cima, é 1/3 vezes 1 vezes 1 vezes 8, que é o comprimento. Os dois triângulos com comprimento de 4, 2 vezes 1/3 vezes 1 vezes 1 vezes 4, e o retângulo, que é 1 vezes 1 vezes 2. Então, o 22 aqui é sobre 2/3 vezes 1 sobre aí, que dá o delta 1. O coeficiente delta 1, 2 e o delta 2, 1, eles são iguais porque é o produto a integral do M1, M2 sobre aí, ou a integral do M2, M1 aí, que a ordem dos fatores não altera o produto, então isso já demonstra que eles são iguais. Os coeficientes de flexibilidade delta 1, 2 e delta 2 são iguais. E é uma questão de combinar os diagramas M1 com M2. Então, eu tenho 3 termos, vamos ver de onde saem esses 3 termos. O M1 lá em cima tem esse de 1, mas no M2 não tem nada ali, então não tem nada. Aqui eu tenho esse triângulo e esse triângulo M1, e no M2 tem 2 triângulos também. Bom, aí os dois vão dar algum valor. O que mais que a gente tem aqui? A gente não tem nenhum nessa barra tudo zero, então só vai restar essa barra horizontal aqui embaixo. Então, como que se dá esse termo? Repara que esse triângulo aqui, ele tem a altura embaixo no M1 e ele também tem altura embaixo no M2, só que esse aqui traciona à esquerda e no M1 traciona à direita. Então, o sinal vai dar trocado, mas são triângulos com altura do mesmo lado. Já na outra barra, do outro lado, eu tenho um 1 com altura em cima. E no M2 eu tenho um 1 com a altura embaixo. Então, repara a diferença que vai ser isso na hora da gente combinar esses diagramas, porque são triângulos com alturas em extremidades opostas. E aqui a combinação do retângulo constante de 1 tracionando a fibra da direita com o retângulo de 2 aqui tracionando a fibra da direita. Então, isso vai dar 2 retângulos, mas com sinal menos. Então, vamos lá. 2 triângulos com altura embaixo com fibras opostas vai ser menos 1/3 de 1 vezes 4. Os 2 triângulos que têm as alturas, um em cima e outro embaixo, eles tracionam fibras do mesmo lado, do lado direito, mas eles têm tem uma altura em cima, outra altura embaixo, então esse coeficiente é 1/6. Então é mais 1/6 vezes 1 vezes 1 vezes 4. E os 2 retângulos tracionam fibras opostas, um tem o valor 1, o outro tem o valor 2, o comprimento da barra é 2, e aí dá isso aqui. O que resta
agora é só o cálculo do delta 22, que é combinar o diagrama M2 com ele mesmo, também vai dar sempre mais, e o que nós vamos chegar eu tenho 4 barras que tem triângulos com comprimento de barra igual a 4. Então, é 4 vezes combinação de triângulo com triângulo. Tá? E eu tenho um retângulo aqui que vai ser combinado com ele mesmo. Isso vai dar, então, 4 vezes 1/3 vezes 1 vezes 1 vezes 4, mais 2 vezes 2 vezes 2. 2 do valor do M2, valor do M2 e o comprimento da barra. Então, esses valores aqui são indicados e o que nós temos é isso. São os coeficientes de flexibilidade. Com isso eu posso montar, então, esse sistema de equações de compatibilidade colocando os valores que nós acabamos de calcular. Então, eu coloquei só em evidência para lá de fora 1/3, 1/3 aí, 1/3 aí. O que eu vejo é o seguinte, esse 1/3 aí, 1/3 aí, eles vão se cancelar. Isso ocorre quando nós temos solicitação de carga externa. Tá? Então, e os valores aqui que são indicados são os valores que nós acabamos de calcular. Com isso, a gente resolve esse sistema de equações de compatibilidade, cujas incógnitas, aqui está colocado de uma forma matricial esse sistema de equações, mas aqui não está nesse, é o mesmo sistema, e aqui a gente calcula os valores de x1 e x2, que são as incógnitas. Com isso, a gente calcula quais são os valores que x1 e x2 devem ter para que a gente tenha de volta restabelecidas continuidade de rotação nas rotas, ou seja, para que as rotações relativas nas seções adjacentes às duas rotas sejam nulas. É isso que a gente determinou. O que saiu aqui saiu o x1 com sinal de mais, esse valor 82,8, e esse x2 com sinal de menos 47. O sinal aqui significa simplesmente que o sentido que foi arbitrado para o valor unitário, na verdade, o valor final é contrário ao sentido que foi arbitrado para o valor unitário. A finalização deste exemplo se dá, então, com a determinação dos diagramas de fósforo internos. Na verdade, não vamos só determinar o diagrama de momentos fletores, e ele também vai ser obtido por uma superposição ponderada, né, dos diagramas dos casos básicos, agora utilizando os valores de x1 e x2 que foram calculados. Então, o momento fletor final é igual ao momento do caso zero, mais o momento M1, que foi provocado por x1 igual a 1, vezes o valor de x1 que nós acabamos de determinar, que é mais 82,8, mais o momento M2, que foi provocado por x2 igual a 1, vezes o valor de x2, que é menos 47. A gente já observou que quando a gente utiliza um sistema principal em que a gente introduz rótulos, essa superposição ela é bem mais simples. Por quê? Porque no ponto onde foi introduzida a rótula, só tem um diagrama que é diferente de zero e é unitário naquela posição. Então, no caso aqui, se eu pegar o ponto onde foi introduzida a primeira rótula, no caso zero, o momento é zero aqui. No caso 1, eu tenho 1, com esse sentido que foi aplicado o momento fletor. E no caso 2, isso é zero. Como lá no diagrama final, nós vamos fazer a superposição de 0 com 1 vezes 82,8, tracionando para de fora. E o x1 é mais 82,8, ficou tracionando para fora com 0 do M2. A mesma coisa aqui para a seção onde foi introduzida a rótula de x2. Então, eu vou voltar nos diagramas dos casos básicos. No caso 0, o momento aqui é 0 nessa rótula que foi introduzida para o x2. No caso 1 também é 0. E no caso 2 deu esse 1 tracionando as figuras de fora. Como o x2 tem um valor negativo, menos 47, o que vai acontecer nessa seção é que você vai pegar esse diagrama que está para fora e ele vai ficar para dentro, que é esse que aparece aqui, o 47. Nas demais seções, o que se vai fazer é uma superposição. Vou pegar aqui a superposição, esse valor aqui, 63,2, tracionando as figuras da esquerda. Da onde saiu isso? Isso saiu do valor 240, traçando a figura da esquerda, com 1 vezes 82,8, traçando a figura da direita, você vai decrescer aquele valor. E esse 2 que está aqui, traçando a figura da esquerda, mas como é multiplicado por x2, que é menos 47, também vai jogar para dentro, então por isso que dá esse valor final de 63,2. Onde que esse valor é? É 240 menos 82,8, porque aqui x1, menos 2 vezes 47. Faz as contas que vai dar 63,2.
Se você fizer isso em cada uma das seções, você vai obter o que foram aqui extremidades de barra, você vai obter esses valores que estão indicados com a fibra que está acionada do jeito que está indicado. Em todas as barras estão descarregadas, com exceção da vírgula em cima, então os diagramas são lineares em todas as seções. Você observa que aqui você tem que ter esse diagrama mesmo, uma reta única, porque você não tem força aplicada aqui nessa rota, tem nada, então o diagrama é linear. O aumento varia linearmente quando não tem, quando é descarregado, né? Então, não tem, o cortante é constante aqui, por isso que derivada do momento é o cortante, como o cortante é constante, dá uma reta com uma única inclinação. A única barra que tem um momento que não é linear é a barra lá em cima que a gente faz, que é a partir da linha reta, que faz o fechamento, que vai desde 0 até 82,8, nós penduramos, nós fazemos uma superposição do diagrama de viga bipolar correspondente, que na verdade é a composição do diagrama do M1, que o M2 nessa barra é 0, do diagrama M1, que é 82 para cima, com a superposição com esse 80. É o pendurar, na verdade, é essa superposição, que é isso que está indicado aqui. Esse diagrama final, ele tem a unidade de quilonewton-metro, isso tem a ver com o fato que a gente cancelou aquele termo 1 sobre AI, ele foi cancelado. Se as barras tivessem inércia diferente ou rigidez I diferente, né, rigidez da flexão, teria que levar em conta naquela combinação. A gente colocou esse termo 1 sobre AI para fora de todos os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade, porque eram constantes para todas as barras, mas seria só mais trabalhoso, mas é a mesma lógica, não tem diferença. Então, nós temos aqui essa aula, foi uma aula em que a gente discutiu essa questão da escolha do sistema principal, dos cuidados que a gente tem que ter, evitar... nós vamos sempre criar um pórtico isostático que pode ser composto pela eliminação de vínculos, e temos que resolver esse pórtico em cada um dos casos, e os cuidados que a gente tem que ter é não gerar nenhuma instabilidade, é o que nós vimos, e ao mesmo tempo a gente tem que gerar uma solução isostática que não seja trabalhosa, no sentido que é bom que o pórtico isostático resultante tenha uma solução em que seja uma decomposição acíclica de carregamento, ou seja, que a gente possa resolver sempre calculando um pórtico, depois o outro que dá suporte, depois o outro que dá suporte, assim por diante. Foi o que nós fizemos. O que resta depois, por meio das forças, que a gente tem que fazer a montagem do sistema de equações de compatibilidade, o que nós fizemos nesse exemplo último agora, e tem as contas para fazer. O meio das forças é trabalhoso, não há dúvida. Esse cálculo manual é um cálculo que a gente faz mais do ponto de vista acadêmico. De fato, na prática, o que se usa são programas de computador, mas é interessante a gente entender, e essa noção do hiperestático, de você reduzir, de você saber que vínculo você está eliminando, entender essa solução, e também de você tratar do equilíbrio na solução dos casos básicos, ou seja, soluções isostáticas, acaba que isso também é importante a gente estar bem treinado e entender bastante o que está acontecendo. Tá bom?